Olá, estamos aqui mais uma vez para gravar um capítulo do livro de Humberto de Campos, chamado Cartas e Crônicas, na psicografia de Francisco Cândido Xavier. Estamos no capítulo 13, que a nossa contadora de histórias, Cristina, vai ler para nós. Ela vai dizer o título do capítulo. Obrigada, querido. Então, seguimos com o nosso projeto e hoje tem uma explicação de amigo. Acredita você que tenhamos perdido o fio da inspiração, se é que o possuímos em algum tempo, e acentua que na condição de espírito desencarnado, assemelhamos-nos hoje a outra pessoa, inidentificável e distante, para não dizer idiotada e pueril. Declara que sente falta de graça em nossas crônicas atuais, insulsas e vagas. Qual se houvéssemos perdido o contato com a terra e com os homens, esquecendo a literatura e acriançando o pensamento. Queria você que nos detivéssemos nos chamados assuntos palpitantes do mundo, efetuando o striptease desse ou daquele escândalo no palco da imprensa, com objetivos de regeneração dos costumes, como se não conhecêssemos, e de sobra, o picadeiro da pilhéria humana, onde, por mal de nossos pecados, já desempenhamos a função de palhaço. Afirma ainda que teríamos olvidado a mitologia e o gosto das citações para nos acomodarmos tão somente ao estilo trivial dos que ensaiam frases comoventes para conforto de estivadores e lavadeiras. Como se lavadeiras e estivadores não fossem gente igual a nós. Que não desfrutamos competência para a arte da redação. É a coisa vulgarmente sabida. Se é o que estranhar em sua carta, é a impressão de que nos acharíamos presentemente modificados, o que em verdade não sucede. Sou o mesmo jornalista desenchabido, sem a ilusão de estar servindo caviar no cardápio das letras, quando apenas dispõe de algum refogado pobre para oferecer aos amigos. Em socorro do que asseveramos, basta recorrer às informações do nosso colega Eloy Pontes, quando escrevia as suas impressões em O Globo, de há bons 30 anos. Esse distinto crítico de nossa lavoura livresca, em páginas saborosas, que se transferiram do jornal para a sua primeira série de obra alheia, assegurou a nosso respeito. Lida uma das crônicas atuais do senhor Pontinhos, estão lidas todas. Ele é monocórdio. E acrescenta no outro passo da mencionada apreciação em se referindo a nós. Ele não tira coisa alguma de si. Não é algo que se denomina, geralmente, um inspirado. É um paciente. Os velhos assuntos bíblicos, os antigos elementos das lendas orientais, os pretextos sediços de símbolos que o tempo impôs, formam a arquitetura do volume. O senhor, Pontinhos, pertence ao número dos que escrevem porque leram. Não descobrimos, ao longo destas páginas, nenhum sinal de emoção própria. As emoções aqui são de reminiscências. De resto, recapitulando os volumes que vêm enfileirados na bibliografia do autor, sentimos que sua obra em prosa também se fez de alinhavos, de remendos, de chifões. Não nos reportamos aos apontamentos do estimado companheiro com a ideia de lançar pimenta no assunto, mas para confirmar com sinceridade que ele se expressava desse modo com plena razão. Francamente, meu caro, o que produzimos hoje, através de um médium, é tão sem originalidade agora quanto antes. Carregando o carro exudioso da vida física ou envergando o envoltório mais leve do plano espiritual, meu cérebro é a mesma lamparina de artesão, com que lavro a canivete a preciosa madeira do vernáculo, que tantos filigranam com o buril da inteligência, inflamado a fogo sagrado de inspiração.
Não inculpe, assim, as antenas medianímicas com relação à minha pobreza intelectual. Se nos exprimimos na situação de escriba anônimo da verdade, cada vez mais despretensiosamente, creia que nunca é tarde a fim de reconhecer que o jornalista ou o escritor, por mais insignificantes, qual acontece em meu caso, são chamados pela vida a escrever para os outros e não para si mesmos. E atingindo semelhante conhecimento de posição, é imperioso notar o que estamos fazendo com os poderes mágicos do alfabeto. Escrever sim, mas escrever com proveito, entendendo-se que a pena é um instrumento da palavra, e a palavra edifica e destrói, tanto quanto rebaixa ou santifica. Isso é o que é em sã consciência. Nos sentimos na obrigação de explicar-lhe. Quanto a estarmos funcionando no domínio das letras, tanto tempo depois de morto, qual proclama você, supomos que isso ocorre à face de caridosa concessão da misericórdia divina, de vez que não escondo a alegria de poder trabalhar com as palavras, embora isso, no fundo, deva constituir igualmente uma aprovação. Esteja certo, entretanto, de que aspiramos profundamente agora a lidar com as letras no terreno do espírito, com a cautela de um lavrador que se esmerasse em cultivar batatas, depois de muita desilusão com as plantas empregadas na valorização dos entorpecentes. Isso, meu prezado amigo, é o que vamos atualmente procurando aprender e fazer, desejando, porém, que você, ao chegar aqui, venha a conseguir coisa melhor. Muito bem. Essa foi mais uma página brilhante de Humberto de Campos, justificando a sua escrita ante as críticas que ele recebeu, né? Na época. Sim. Que Jesus nos abençoe, então. Obrigado, Cristina. Até a próxima. Que Jesus nos abençoe.